E aí, galera, bom dia para todo mundo. Eu não sei se todo mundo foi para a aula sexta-feira, então vou me apresentar. Muito prazer, meu nome é Denilson Rafael. Atualmente estou no nono período de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco. Sou apoio docente da cadeira de Urbanismo 1 e convidado, né, pelas professoras, a gente decidiu implementar essa nova metodologia um pouco mais avançada, eu diria bem mais avançada, de análise urbana. Então, essas videoaulas são parte do curso que a gente vai colocar dentro da cadeira de Urbanismo 1 sobre o QGIS aplicado a essas análises. Então, muito prazer. Eu espero que a nossa relação seja muito boa, muito amigável. Eu sempre gosto de passar tudo que eu sei para que a gente cresça, tipo, formando um mundo melhor. Então, eu espero que a gente aprenda bastante nessa cadeira e também espero que você leve o QGIS para a sua vida inteira, tá? Essa é uma aula introdutória sobre como é que a gente vai organizar nossos arquivos, como é que a gente baixa os arquivos, onde é que a gente coloca eles, deixa armazenado. Eu vi algumas pessoas que tinham instalado uma versão, não diria errada, mas uma versão mais atualizada do QGIS. Então eu queria também mostrar isso para vocês, como é que a gente pode deixar isso mais organizado para não ter nenhuma incompatibilidade lá na frente. E a gente está trazendo, né, com uma linguagem, o QGIS ele é uma linguagem de programação, ele usa o Python. Então, além da análise urbana, a gente está aprendendo algo tecnológico que as grandes empresas hoje em dia usam para fazer master plan, para fazer análise, o estudo de viabilidade, para fazer a questão do estudo do impacto de vizinhança. Então, todo mundo usa o QGIS para isso, tá? Não tem mais a história da gente abrir a Unibase no AutoCAD, ter que fazer uma viewport, não tem mais isso, tá? A gente vai tentar aprimorar toda a nossa carga de aprendizado para a gente otimizar o nosso tempo de trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão. A primeira coisa que eu queria mostrar é o arquivo certo que a gente precisa baixar do QGIS. Se você ver, tem duas versões. A versão um verde um pouco mais claro e essa versão a longo termo, a longo prazo. A versão correta para se baixar é essa aqui, tá? Essa LTR 3.44. Eu não sei se vai estar em 3.44 aí para você, mas a gente evita baixar essa daqui pelo fato dela ser um pouco mais instável. Então, se você ainda não baixou, ou se você baixou essa daqui, eu vou indicar você realmente que a gente vai utilizar essa versão do QGIS, tá? Isso é só porque uma pessoa tinha me perguntado. Como é que a gente agora vai organizar nossos dados? Eu tinha dito em aula que a gente vai precisar ter o OneDrive baixado no nosso computador, porque qual a importância disso? É o seguinte, você pode sim entrar na pasta que eu enviei para a turma, clicar aqui, abrir o link e baixar todos esses arquivos e deixar no seu computador. Mas o que eu quero testar com vocês é a gente estar fazendo algo meio integrado, tudo em uma nuvem. Então, qual é o meu propósito disso? É que, por exemplo, o grupo 2 de Camila, ela tem Judite e o Pietro. Então, o ideal seria eles mesmos terem os arquivos numa nuvem para quando a Camila terminar no seu horário e o Pietro, por exemplo, quiser dar continuidade no trabalho no mesmo arquivo do QGIS, eles terem aquele arquivo em nuvem que não precisam necessariamente estar passando de WhatsApp para WhatsApp os arquivos. Isso gera muita incompatibilidade e às vezes você perde o endereço do arquivo porque o QGIS ele trabalha dessa forma e você às vezes consegue perder a camada de maneira total, tá? Então, por favor, baixe o OneDrive no seu computador. No meu computador, ele está mais ou menos aqui, ó.
eu tenho uma pasta, isso daqui, toda a minha extensão do OneDrive, eu já tenho tudo baixado aqui, trabalho, coisas do meu trabalho, essas coisas assim. Então vai ser importante para você utilizar essa questão, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro você baixa a sua plataforma do OneDrive, depois você pega o arquivo que eu lhe enviei, por exemplo, essa pasta. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir a minha tela inicial do OneDrive, é essa daqui. Então eu vou aqui nos compartilhados. Eu vou colocar a pasta para filtrar, para ser melhor. Eu quero, por exemplo, que TG Proposições esteja aqui na minha área dos meus arquivos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, TG Proposições, clico nos 3 pontos, finge que essa é a pasta que eu compartilhei com vocês. Adicionar atalho a meus arquivos. Ok, adicionado. Se a gente for aqui em meus arquivos, vai aparecer aqui, ó, arquivos de Paula Maciel, TG Proposições. Você vê que aqui segue uma ordem alfabética, tá? Mas e o nome é TG Proposições, mas como é um link, é um anexo, geralmente vai ter essa setinha aqui mostrando que é um anexo, a pasta não é sua. Ele geralmente só é um atalho, na verdade, para você chegar na pasta, ok? Beleza, pessoal. Isso daí é um ponto que eu queria conversar com vocês. O outro ponto é quando a gente abre nossos arquivos, tá tudo certo aqui, ok? Então agora eu espero ter deixado essa parte mais clara para vocês, para a gente passar para o próximo passo, que é a gente abrir um novo projeto no QGIS e saber como é que a gente carrega essas camadas. De onde é que você tirou essas camadas, como é que você fez, onde é que eu acho essas camadas na internet. Veja, o QGIS ele trabalha com essas camadas através de sites oficiais. Por exemplo, o site da prefeitura mostra isso daí. O site do IBGE também. Tem outro site que é o INDE, que ele é muito bom. Ele é arquivo a nível nacional. Só que essas camadas aqui que eu mostrei para vocês, eu busquei elas exatamente aqui no Exig, para você ver que é algo bem simples. Eu venho aqui nesse i, dados abertos, e já baixei. É tudo isso aqui, ó. Esse arquivo GeoJSON, não sei muito bem a pronúncia disso. Então eu fui baixando todos esses. Eu baixei de bairros, face de quadra eu não baixei. Lotes, baixei quadras, e de edificações eu baixei esse aqui, edificações 3D, porque é o arquivo mais atualizado. Baixei também recursos hídricos e as outras coisas eu não achei necessário, além de pontos, tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês como isso aqui foi fácil de ser encontrado. Se você for aqui em grupos, você vê várias outras análises. Por exemplo, tem alguma coisa aqui de rota cicloviária. Pronto, malha cicloviária do Recife. Algo muito importante para vocês de Urbanismo 2, que eu indico vocês entrarem nessa pasta, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu baixei aqui, mas esse arquivo GeoJSON, ele é um arquivo um pouco mais antigo do que GIS. Então, ele geralmente vem mais pesado para você, vem dando um trabalho, aí ele demora para carregar, o tempo para ele ficar aparecendo, ele vai pesar o seu arquivo. Então, eu baixei ele e converti para outro arquivo mais atualizado, que é o GPKG, alguma coisa. GPKG, eu acho que é assim. E ele é um arquivo muito bom, muito leve, muito prático da gente trabalhar. E ele basicamente pega esse arquivo GeoJSON, junta tudo, porque vem camadas, vem tabela, vem essas coisas, tudo, junta tudo em um arquivo só, tá? Isso daí a gente vai aprender um pouco mais para frente. Então vamos lá aprender como é que a gente trabalha em um novo arquivo. Esse aqui é um arquivo que eu estava trabalhando. Deixa eu mudar aqui, tá? Um arquivo que a gente estava trabalhando. Então vamos lá. A gente aperta em projeto, novo projeto. Eu vou descartar aqui, que não tem importância para mim. Ok, novo projeto. Como é que a gente carrega novas camadas para o nosso novo projeto, essas coisas assim? Antes de tudo, eu vou indicar para você salvar como um projeto. Eu vou salvar aqui, por exemplo, nessa pasta, vou colocar aqui arquivos
equipe 3. Vamos usar o exemplo arquivos equipe 3. Ok? Salvei na minha pasta. É importante que cada pessoa, você escolha uma pessoa do seu grupo para fazer primeiro, criar o seu arquivo oficial. Você criou o seu arquivo oficial, você vai colocar na sua pasta, na pasta do seu grupo, arquivo oficial. Não precisa você criar outra pasta dentro dele, é só você colocar, salvar ele lá onde está aquelas camadas que eu compartilhei com você. Depois que você vai fazer isso, a gente vai entrar agora nos meus arquivos e a gente vai, por exemplo, deixa eu achar aqui que eu sou cego, tá? Cadê? Urbanismo 1, grupos, clique aqui. Aí, grupo 3, veja como é prático. Eu tenho todas essas camadas aqui. Eu pego, clico tudinho e arrasto lá para o meu QGIS. Então, basicamente vai ser isso. E ele vai demorar um pouco, mas foi todos os arquivos, beleza? Eu não sei se isso apareceu para vocês, deixa eu dar só uma conferida aqui. Foi. Então, galera, a gente tem aqui um monte de informações, um monte de coisa, que a primeira coisa que eu vou indicar para vocês é tipo, qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Abre o olho. Então, o CRC, ele é como se fosse o cérebro do QGIS. CRC, para você entender, basicamente, ele é o sistema, deixa eu anotar aqui, sistema de referências de coordenadas. Cada polígono que a gente acabou de colocar, ele tem uma coordenada, ou seja, longitude e latitude. Eu acho que é isso. Se eu faltei ela de geografia, me perdoe. Então, isso quer dizer que ele tem um ponto geolocalizado no mapa mundial. Você vê que se eu colocar aqui, por exemplo, em Web, Map Services, a gente vai aqui, Google e Google Satellite. Se eu ativar a camada do Google Satellite atrás, você vê que os pontos estão exatamente ou quase exatamente dentro dessas áreas. Isso quer dizer que se eu ocultar aqui os rios, a gente vê que ele não está, por exemplo, em Amsterdã da vida. Ele está aqui em Recife. Isso é muito importante para a gente entender, porque se o CRC estiver errado, se a gente colocar ele errado, a gente tende a ferrar com o projeto todo, é basicamente isso, tá? Então, como é que a gente configura isso? De maneira de entrada aqui no QGIS, a gente clica aqui, ó, deixa eu apagar dele para você ver. A gente clica aqui, tá vendo? Embaixo dessa imagem minha, clica aqui, é PSG. Aí, se não tiver, no meu caso, já está aqui porque eu já deixei salvo, mas se não tiver, você é só colocar aqui o número 31985. Pronto, só vai ter ele, que é exatamente essa ponta do litoral nordestino aqui do Brasil. Beleza. O meu já está configurado, não preciso colocar, vou dar um cancelar, tá? Gente, basicamente é isso. Eu vou ocultar essa parte aqui. Basicamente é isso. A gente agora vai aprender as principais funções do QGIS, o que é que a gente vai mexer mais, como é que a gente deixa ele organizado para a gente ter menos dor de cabeça possível, tá? A gente está trabalhando com uma área aqui, que é uma área que pega vários bairros do centro continental do Recife. A gente tem bairro do Recife, tem bairro de Santo Antônio, Santo Amaro não, Boa Vista, e eu acho que é só isso, tá? Então, a gente precisa de uma organização. Então, bora lá. Se a gente for perceber aqui, tem uma camada que está em cima de todas. Essa é a camada de quadros. Então, se a gente perceber aqui em camadas, essa parte é que a gente mais vai usar dentro do QGIS, tá? Camadas, elas têm uma hierarquia, elas têm uma responsabilidade, ela é muito importante para a gente trabalhar. O que quer dizer que, acima de tudo aqui, tá os rios. O rio, no caso. Os rios, não sei. Ele tá acima de tudo, mas
a gente sabe que ele não deve estar acima de tudo. Então, dizendo assim para vocês, basicamente, a gente traz o rio aqui para baixo, a gente também traz as pontes acima do rio, a gente traz as quadras para cá, ó. Veja a diferença que vai trazer acima de pontes. Olha a diferença, tá? Parques e praças a gente deixa acima de quadras. Veja que tá meio laranjinha, mas se a gente deixar o layer de parques e praças abaixo de quadras, veja que isso aqui vai parecer uma quadra e não um parque. A gente vai mudar a cor depois, tá? Mas estou dizendo isso aqui para vocês perceberem que é importante a gente trabalhar nessa hierarquia das camadas, beleza? Aqui foi parques e praças, eu vou colocar aqui lotes, tá? Lotes, edificações, e aqui tem áreas do seu trabalho. Tem área geral lotes, eu vou deixar aqui acima das edificações, eu vou deixar aqui área geral edificações. E aqui em cima, área 3, trecho Unicap até Faculdade de Direito, tá? Beleza, pessoal. Aqui bairros tem, mas eu não vou usar muito. Eu posso desativar, eu posso deixar aqui caso eu use, mas caso eu não queira, posso vir aqui, ó, remover camada. Ok, beleza. A mesma coisa para o Google Satélite, mas eu vou deixar ele aqui porque você vai ver a importância dele depois. Agora a gente precisa aprender a configurar as cores das nossas camadas. Isso é algo bastante simples. O rio, ele não é assim, tá? Ele não é verde, então a gente dá basicamente 2 cliques aqui em cima, ó. Se a gente der 2 cliques, vai abrir essa aba. E essa aba, ela é algo muito importante para a gente, porque aqui vai aparecer simbologia, vai aparecer rótulos, visualização 3D, coisas, tem várias coisas. O que a gente precisa saber por agora é que isso aqui define a cor que vai aparecer no nosso mapa. Então, o rio ele não é verde, se eu quiser mudar a cor, eu venho aqui, ó, preenchimento simples, e eu mudo a cor. Mas se já existir uma cor pré-definida aqui, ó, nessa parte de preenchimento, eu venho aqui e seleciono. Vou selecionar esse azul. Selecionei o azul, vejo que para mim ele ficou muito forte, ficou um azul bem feiroso. Então eu venho aqui, ó, preenchimento simples. Eu não gosto de deixar traçado no rio, não tem sentido. Então eu fui aqui e coloquei traço transparente. Então, para clarear um pouco mais, eu não gosto de deixar ele transparente, eu gosto de clarear ele. Eu cliquei aqui, eu vou aqui escolher cor. Trago ele um pouco mais tiro um pouco mais a saturação dele e coloco ele num V um pouco mais elevado, para ficar algo bem pastel. Ficou uma cor meio candy, não gostei, então vou trazer mais o branco para cá, tá? Isso aí é muito de olho, tá, pessoal? Vocês são livres, então vamos dar um ok aqui. Para mim já deu uma melhorada, beleza? Agora vamos ajeitar o layer, vamos por ordem aqui, vamos ajeitar a layer de pontes. Nenhuma ponte é rosa, né? Então a gente coloca aqui um branco. Essa parte aqui eu vou fazer meio rápida para não enfadar o vídeo, tá? Não gosto de vídeo longo. Eu vou selecionar um cinza aqui bem legal, 9E, 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 beleza. A questão da largura do traço e a espessura da linha do contorno do seu polígono. Eu gosto de deixar ele o mais fino possível, porque senão fica algo meio gritante, então vou deixar aqui 0.1, tá? Isso daí é algo de teste, porque quando você exporta o PDF do QGIS, não necessariamente ele sai nessa espessura. Às vezes ele sai mais grosso, às vezes ele sai mais fino. Às vezes eu sinto necessidade de ajeitar no estreito, mas sinta-se livre, beleza? Dei um ok. As pontes, ó, ficou bem legal agora, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a quadra. Eu não sei qual cinza eu coloquei aqui. Eu quero colocar o mesmo cinza em quadros. Dou 2 cliques, vou aqui preenchimento. Eu posso copiar essa cor aqui, ó, selecionando, dou um ok. Para quando chegar aqui, quadras, a gente seleciona o branco e aqui a gente cola a cor nessa opção, tá? 0.1 de novo, perfeito. Você vê que eu estou
já de pouco a pouco limpando o mapa que estava bem sujo, né? Agora aqui em parques e praças, não tem nenhuma praça laranja, a gente vem aqui, ó, faz a mesma coisa, seleciona um verde, eu gosto de tirar o contorno, esse verde está muito gritante, faço a mesma coisa, tá? Não tem segredo. Vou aqui, deixo ele meio coisado, ok, acho que para mim já tá bom. Ok, ficou bem legal. Agora a gente vai aqui em lotes. Não, a importância do lote é somente o contorno, tá? O polígono. Então eu tiro o preenchimento dele, preenchimento transparente. Eu vou tentar colar o mesmo cinza, não sei se fica legal. 0.1 também, vou colocar 0.2. Ó, já deu uma limpa aí, né? Já tá querer, já tá tendo uma querência aí. A gente vem aqui edificações. Eu gosto de deixar essas edificações um cinza bem claro, um cinza bem minimalista, nada gritante. Então eu coloco aqui um simples, simple black. A cor do preenchimento, como eu disse que eu gosto de um cinza bem claro, eu tenho um cinza aqui, eu vou testar ele para ver se ele fica legal. Se você não tiver um cinza, você pode escolher a cor, você pode fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui a largura do traço. Eu não sei qual que é a largura do traço. Eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro, sabe? Porque como edificação, tem edificação que às vezes tem diferença na sua forma. Então eu gosto sempre de manter o contorno. Aqui eu vou deixar 0.1 também. Vamos ver se fica legal. Ficou horrível. Vamos mudar aqui. Colocar um cinza bem mais claro do que esse. Eu vou aqui escolher cor para ser mais rápido. É uma questão de teste, tá, pessoal? Não gostei ainda. Talvez seja esse contorno que seja muito gritante para mim. Eu vou colocar um cinza um pouco mais claro. Aí, eu vou ajeitando aqui, né? Vou dar uma pausa nesse vídeo e depois eu volto aqui com o resultado. Gente, o segredo foi aí o lote. Ele tava muito escuro, tava feio. Então eu só fiz clarear ele e diminuir a espessura dele, tá? Para mim aqui tá querendo, tá entendendo? Essa parte aqui do lote, que é da área geral, eu não vou usar por enquanto, então eu posso ocultar. Para mim o que só importa é isso. Mas se eu não vou usar essa área geral eu trouxe para vocês porque no final de Urbanismo 1 a gente vai precisar fazer um mapa integrado. Por exemplo, a gente pega um mapa de proporcionalidade, que cada pessoa está responsável por sua área, e um grupo ele fica responsável por uma pétala inteira, por integrar os dados da sala inteira. Então, um grupo fica responsável por proporcionalidade, então ele vai pegar a proporcionalidade das 5 áreas e vai colocar no mapa só. Então eu trouxe já essas camadas aí para você deixar guardado para a gente usar depois. Mas de antemão a gente só vai usar a camada da sua área. Então também posso dar uma ocultada aqui e a surpresa foi essa área aqui, tá? A área 3 foi a área que eu escolhi e a gente vai aprender a trabalhar. Bom, eu vou tirar esse lilás só para a gente conseguir trabalhar direito, tá? A gente vai. Não vou trabalhar nada nessa aula, só para a próxima aula. Eu gosto de deixar um branco, um cinza mais pesado. Não, ficou muito clarinho. Vou tentar escurecer mais o cinza. Pronto, para mim tá ótimo, ele ficou destacado, tá? Funções importantes que a gente precisa aprender aqui nesse momento. A gente precisa também saber essas funções aqui, ó, que são as seleções, tá? Se você não conseguir achar, a gente vem aqui, deixa eu ver onde é que eu venho. A gente vem aqui em SB barra de ferramentas. Aí tem aqui as barras de ferramentas que são visíveis, tem os painéis também. Isso aí a gente vê depois, tá? Vamos lá.
Para a gente conseguir selecionar algum lote, por exemplo, eita, esse lote aqui eu não vou usar ele, tipo, a gente não vai trabalhar com ele. Como é que eu seleciono? Se eu fizer assim, ó, não tem como selecionar, não tem como. Porque o QGIS ele trabalha com a seleção por feição. O que é uma feição? Uma feição é um desenho, um polígono, pode ser um polígono, pode ser um ponto, pode ser uma linha, entendeu? No meu caso, estou querendo selecionar essa edificação aqui, então ela é um polígono. Mas se você ver que se eu tiver aqui na camada de rios e apertar nessa seleção aqui, nessa função de selecionar, eu vou colocar aqui, existem 4 tipos de feição, de seleção, perdão. A seleção por feição, seleção através de polígono, através do traço livre e através do raio. Eu uso principalmente essas duas primeiras, tá? Essas duas últimas aqui, ela é mais para frente. Então, eu vou selecionar aqui feição. Se eu selecionar aqui, ó, não selecionou nada. Por quê? Porque para você selecionar alguma coisa, você precisa estar na camada de que essa coisa está, entendeu? Como é que eu sei onde é que essa coisa, em qual camada essa coisa está? Geralmente isso é óbvio, mas se você não souber, você pode ir testando. Então, eu sei que essa minha camada aqui, ela faz parte das minhas edificações. Edificações essas que estão aqui, ó, área 3, trecho Unicap. É só você ver também pela representação que está aqui esse quadradinho. Então, se eu der um clique, selecionou, tá? Se eu não quiser selecionar ela, mas eu venho aqui, ó, desfazer seleção, tá? Mas se eu quiser selecionar ela de novo, eu clico aqui. Se eu quiser selecionar mais uma, eu vou num Shift e seleciono outra. Outra. Selecionei uma errada. Eu vou Ctrl e eu vou apertando até desmarcar as minhas seleções, tá? Existe um modo mais rápido se eu quiser selecionar minha área toda. Tipo, se você quiser selecionar sua área toda, você pode fazer isso, tá? Mas se você quiser selecionar sua área toda, menos, por exemplo, essa parte aqui, você pode usar essa segunda opção aqui, ó. Feição através do polígono. Quer dizer que eu posso desenhar um polígono aqui, que ele vai selecionar as minhas feições. Eu disse que eu não queria essa área, tá? Então a gente vem aqui, ó. Selecionei, tá? Se eu quiser desselecionar essa área, eu vou no Ctrl, faço um polígono fechando ela toda. E desculpa, eu acho que eu não falei, mas para a gente finalizar uma seleção, a gente clica com o botão direito e ela vai fechar. Então, desselecionei. Vamos recapitular que essa parte é um pouco difícil mesmo. Para eu fazer uma seleção inteira, eu posso fazer um polígono assim, ó. Fecho o polígono com os elementos que eu quero selecionar da minha camada, tá? Aí fechei aqui, quero terminar aqui. Até então só usei o botão esquerdo do mouse. Eu clico com o botão direito e ele vai fechar a seleção para mim e selecionou, tá? Se eu quiser tirar alguma coisa daqui, eu vou clicar com o botão esquerdo novamente, selecionando, fechando a mesma caixa. E para fechar, eu aperto no Ctrl para subtrair e botão direito, com o Ctrl selecionado. Foi, tá? Gente, eu tô caindo de sono, são 15 para as 2. Beleza. Além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês nessa aula introdutória. Eu fiz algumas anotações aqui. Camada, hierarquia, botões. Beleza, tabela de atributos. Gente, a tabela de atributos, não precisa você se assustar com ela, porque ela nada mais é do que o cérebro da sua camada. É tipo assim, o seu sistema nervoso. É tudo que é importante, como se fosse sua certidão de nascimento ou sua carteira de identidade. Entendeu? Como é que a gente abre essa tabela de atributos? Para que serve essa tabela de atributos? Eu vou abrir aqui para você. Vou abrir aqui, por exemplo,
a tabela de atributos dessa área 3. Para você abrir, botão direito, esquerdo, não, direito, abrir tabela de atributos, você vai ver que vai abrir essa aba aqui do QGIS. Eu cliquei aqui nessa camada, tá? Então, pessoal, isso aqui, cada elemento disso aqui vai me dizer alguma coisa. Isso ele vai variar de arquivo para arquivo, de camada para camada. Por exemplo, essas camadas aqui a gente baixou do site do ESIG, não foi? Da prefeitura. Isso não quer dizer que vai ser esses mesmos nomes para todas as camadas de prefeitura que você achar por aí. Tem prefeitura que tem isso bem mais organizado, tem prefeitura que tem isso bem mais completo, mas até então a gente só conseguiu achar essas coisas. Então é com isso que a gente vai trabalhar. A tabela de atributos ela vai ser o produto final da disciplina inovador, porque a gente vai implementar todos os nossos gráficos, todas as nossas análises aqui na tabela de atributos, tá? O que quer dizer que, por exemplo, a pétala de identidade vai estar aqui. Eu vou começar aqui para vocês entenderem, mas a gente vai ir com isso mais para frente, tá? Para eu adicionar um campo aqui, por exemplo, eu quero adicionar o campo de tipologia, que é a pétala que foi passada pelas professoras na aula passada. Para eu adicionar o campo de tipologia, que tem referência à identidade, a pétala de identidade, eu preciso criar um novo campo. Então, eu vou aqui no lápis, tá? Aperto nele, alternar modo de edição. Ok, apertei. Eu vou aqui, ó, adicionar novo campo, Ctrl W. Colocar aqui tipologia do edifício, certo? Ele está aqui como o tipo de número inteiro, só que eu quero que ele seja um texto, tá? Coloco aqui texto e vou dar um OK. Tipologia, ok? Se eu selecionar uma feição, eu vou apertar aqui, ó, feição, selecionar ela aqui. Eu vou dizer que essa feição ela é um sobrado. Então eu vou aqui, ó, coloco sobrado. Na verdade, eu vou colocar aqui edifício caixão. Ok. Se eu fechar aqui, não vai salvar nada, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou salvar as edições dentro dessa tabela de atributos e depois eu tiro o modo seleção, tá? Já vai estar aqui a tipologia edifício caixão. Se você vier aqui, ó, nesse coisa, ele vai marcar aqui no mapa, você vê que não tem nada acerca de tipologia, porque a gente não disse o que ele era. Então, para você fazer a sua análise, você tem que fazer algo bem criterioso, tá? Rafael, se eu quiser selecionar, eu sei que esse e esses aqui são sobrados. Eu vou ter que ir aí de um por um? Não. Vamos lá. A gente vem aqui, ó, feição. Seleciono esse que é sobrado, esse e esse. A gente aqui com a nossa tabela de atributos aberta. Veja que estão amarelinhos que estão selecionados. Cuidado, que se você for aqui não vai servir. Agora é uma nova função. A gente vai trazer a calculadora de campo. Esse elemento ele é muito importante porque é através dele que a gente vai fazer quase todas as pétalas que não estão presentes nessas informações dadas pela prefeitura. Então, a calculadora de campo, ela nada mais é do que um algoritmozinho que vai nos ajudar a otimizar as nossas coisas. Bora lá. A calculadora de campo é essa daqui, tá? Eu vou clicar nela, vai abrir outra aba para mim. Vai ser algo bem confuso para você no começo, mas por favor, preste bem atenção nessa área, que isso daqui é uma coisa muito interessante. Eu venho aqui, eu quero dizer que esses prédios aqui que estão selecionados, eles são sobrados, tá? Quero dizer tudo de uma vez.
Eu não vou criar um novo campo. Eu vou manter essa opção aqui selecionada. Atualizar apenas 6 feições, ok? Eu quero atualizar um campo existente. Por que atualizar um campo existente? Porque o campo a gente já criou, você lembra? Tipologia. Eu só quero atualizar a informação dele, dizer que esses prédios que eu selecionei, eles na verdade são sobrados, todos eles. Então, a gente vem aqui, ó, atualizar um campo existente, tá? Eu vou aqui, seleciono essa parte aqui, ó, de selecionar os meus campos e vou lá embaixo, coloco tipologia. Tá, selecionei. Só que ele vai lhe pedir informação, tipo, eu quero saber o que é que você está querendo atualizar nesse campo. Então aqui a gente vem na aba de expressão, coloca aqui e coloca sobrado. Ok. Vejo que eu não consigo, tipo, dar ok, porque tem alguma coisa meio estranha. Como eu disse a você, o programa trabalha com algoritmo, ele trabalha com programação, então a gente precisa formalizar essa informação. Para a gente atualizar esse campo e adicionar um novo texto, uma nova informação, a gente deve fazer isso aqui. A gente coloca aspas simples aqui no começo e no final. Você veja que aqui, ó, pré-visualização sobrado. Ok, beleza. Então já foi aqui, ó, sobrado, 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 tudo sobrado. Ok, pessoal. A gente clica em salvar edições e essa parte aqui foi, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa aula já está ficando um pouco longa, então eu acho que eu vou passar para a próxima aula, ok? Mas aí então, eu espero que você tenha gostado. Caso haja alguma dúvida, por favor, me fale, beleza? Até mais, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula, que vai ser a aula de como a gente consegue exportar PDFs dentro do QGIS. Beleza? Até mais. Eu tô caindo de sono. Por isso que meu TDAH tá atacando um pouco. Tô meio grog aqui. Mas é isso. É um horário muito bom, muito bom. Então, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, fala comigo. E nas segundas-feiras, como eu tinha falado em aula, eu vou ter o plantão de dúvidas na parte da manhã. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim que a gente desenrola, tá? Abraço e a gente se vê.